Olá, pessoal. Eu sou Elza Magela Diniz, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a educação brasileira, em especial a educação profissional. De pronto, eu já gostaria de agradecer à organização do evento por essa oportunidade de discussões grandiosas ligadas à educação, tanto aqui em nosso país quanto mundialmente. O nosso muito obrigado por, por todo o empenho na organização de um evento de tão grande importância. Eu criei aqui um PowerPoint e vou apresentá-los aqui para vocês no sentido de direcionar melhor a nossa apresentação e conduzir melhor aí as nossas discussões, para que a gente ganhe um pouco mais de tempo, já que o tempo é bem restrito para a gente poder discutir. Esse artigo vai abordar os períodos históricos aqui vivenciados no país e sua relação direta com a educação profissional. A educação profissional, ela nasceu aqui no país com o objetivo de atender os indivíduos em vulnerabilidade social e, a partir daí, gerou um dualismo histórico em nossa educação. Esse dualismo que se resume em uma educação para a elite e uma educação para o proletário. Então, isso vem desde nossa raiz histórica mesmo. E aí a gente vai percorrer um caminho ligado às tentativas de superação desse dualismo, de necessidade de formação de forças de trabalho para atendimento às indústrias e, por assim dizer, né, ao capital. Nossa análise vai ser baseada em documentos e autores encontrados e separando por períodos históricos que vamos tratá-los de um por um aí logo a seguir. Bom, o nosso marco regulatório, que rege a educação aqui no país, que estão em vigor hoje, é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, a Lei 9396 de 96, e ela foi alterada pela Lei 11.741 de 2008. Mas essa lei, ela possui um arcabouço de toda a educação nacional e dentro dela um capítulo específico relacionado à educação profissional. Existem outras séries de documentos, né, de instruções normativas, de deliberações relacionadas à educação profissional, mas que a gente no artigo aborda de uma melhor forma. Então, a educação profissional, como eu falei, a gente vai discutir aqui os períodos vivenciados pelo nosso país. E aí, no período colonial, que vai de 1530 a 1822, ela inicia com a chegada dos portugueses no Brasil. E a partir dessa chegada, esses portugueses passam a compartilhar, né, os seus saberes e fazeres com os nativos locais, a fim de atender às demandas, às necessidades desses colonizadores. Então, os nativos são colocados à disposição dos colonizadores. E aí eles oferecem esse treinamento para que eles possam se adequar a essa nova realidade no país. Em 1549, chega a Companhia de Jesus, e aí trouxe o ensino jesuíta. Esse ensino jesuíta, ele era de caráter clássico, intelectual e humanista, e ele era voltado para os filhos dos colonizadores, ou seja, para a camada mais elevada da sociedade. E aí continuava com os nativos os fazeres, né, do trabalho físico e os trabalhos manuais. Até 1808 não houve muito progresso na educação profissional no Brasil. A realidade só vai se alterar com a chegada da corte portuguesa e com a vinda de Dom João VI e a família real. Bom, aí o sistema de ensino se amplia e ganha uma certa qualidade. De acordo com Caires, né, ele afirma que foi um marco histórico para a promoção de mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais e educacionais que vieram a ocorrer após 1808. E aí, desde então, em 1809, já se instala no Brasil o Colégio das Fábricas, que é considerado o primeiro marco histórico da educação profissional no país. O Colégio das Fábricas já é para atender não só
a elite, e sim atender também a população em geral, que se interessasse, né, pela educação da época. Bom, a educação profissional no período imperial, que foi de 1822 a 1889, ela também não teve grandes alterações. A maior delas ficou entre 1840 e 1850, onde foram criadas as casas de educandos e artífices, que ofereciam aí a instrução primária e ensino de ofícios para crianças e jovens em situação de mendicância, então, em situação de vulnerabilidade social. Essas casas foram fundadas em 10 estados provincianos, né, em 10 governos provincianos, e foram mantidas pelo Estado. Então, elas eram tidas como obras de caridade e não como obras de instrução popular. E aí, em 1875, foi inaugurado o Asilo dos Meninos Desvalidos. Esse asilo era para crianças e jovens em mendicância, e eles eram encaminhados para essas casas, onde recebiam ali uma instrução primária para que eles pudessem se inserir na sociedade daquela época. Bom, a educação profissional no período da República, que vai de 1889 a 1930, e é um período denominado como Primeira República, aí emerge uma rede de escolas mantidas pelo Estado e por outras entidades da sociedade civil, dentre as quais, né, a Igreja Católica. Então, desde então, a educação profissional passou um novo formato. Ela passa a ser direcionada não apenas para os desafortunados da sorte, mas também para todos que tenham interesse. E aí é papel do Estado oferecer essa educação. Em 1909, foi assinado o decreto presidencial que criava 19 escolas federais denominadas as Escolas de Aprendizes e Artífices, que dariam origem aí à grande rede de educação profissional que temos hoje. Na era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, foi um período que foi considerado de grandes transformações políticas, econômicas, sociais e educacionais. Nesse momento, se fortaleceu uma nova burguesia industrial, e em substituição ali das oligarquias cafeeiras, e isso vai demandar uma nova configuração, uma nova estrutura, baseada na industrialização, na modernização, urbanização e no capitalismo liberal. Então, uma nova forma de educação foi demandada a partir daí. E aí, em 1932, surge o movimento dos pioneiros da educação nova. E a educação passa a ter, em especial, né, a educação profissional, uma maior importância no país, onde foram definidas leis específicas para a formação profissional em cada ramo da economia. Então, houve uma divisão aí, uma segmentação da educação profissional. A educação profissional no período militar, somente o período militar que vai de 1945 a 1985, mas que somente em 1959 as escolas técnicas foram configuradas como autarquias, e aí a partir daí ganham uma nova autonomia, né, no desempenho de suas funções e no desenvolvimento de recursos financeiros. O ensino médio não apresentou mudanças significativas por parte do governo federal até 1961, e aí mantendo-se praticamente na mesma configuração do Estado Novo. Ao final dos anos 80, que passou por um processo de mudança, e aí veio a preparação da formação integral do aluno. E isso foi se desvanecendo ao longo dos anos e persistiu até a aprovação da nova LDB, que é em 1996, ocorrendo neste período um desenvolvimento das escolas particulares em detrimento da escola pública. A educação profissional pós-militarismo, nós consideramos o período de 1986 até os dias atuais. E aí traz, né, essa lei aí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 96, e a Constituição de 88,
que mantinham aí a polêmica de conflitos entre os que defendiam a escola pública, laica e de qualidade para todos, e aqueles que defendiam a necessidade de reduzir custos governamentais. Mas nesse clima aí nasceu a LDB e que foi sofrendo grande influência ao longo dos anos. Diversas escolas técnicas e agrotécnicas federais tornaram-se Cefetes ao longo da década de 90. Mas em 1998, o governo proibiu a construção de novas escolas, permanecendo assim até o ano de 2005. E aí, com a promulgação da Lei 11.892, de dezembro de 2008, houve uma grande reestruturação da rede federal, surgindo um novo modelo de instituição, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A educação, podemos dizer aí que a educação profissional, ela evoluiu gradativamente no Brasil, né? E ao chegar nessa configuração que ela tem hoje com os institutos federais, os Cefetes, ela passou por grandes brigas aí entre elite e o proletariado, para que pudessem, né, oferecer cada vez mais novas oportunidades. Então, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram criadas uma série de escolas, e essas escolas, elas universalizaram o ensino técnico no Brasil. Praticamente, elas foram criadas para atingir todas as regiões do país. E aí, hoje, nós contamos com uma rede de 648 unidades, né, que atende aí o país inteiro e todas as regiões do Brasil. Estas idas e vindas da educação profissional ainda tem muito que avançar. A gente tem que avançar em estudos, tem que avançar em políticas públicas para que elas sejam eficazes, né, no combate da desigualdade social e regional. Tem que avançar muito aí nas discussões e é uma luta constante. A educação, ela está em transformação, então ela precisa ser revista, ela precisa ser estudada, ela precisa ser melhorada constantemente. A educação profissional, ela não pode ficar à mercê de um pensamento político-econômico de governantes. Ela precisa se firmar como proposta de governo através da criação de leis com ampla discussão com a sociedade civil, principalmente do público interessado nessa modalidade de ensino. Então, ainda são grandes os desafios, mas com certeza a partir de discussões como essa, a gente tem muito aí que avançar na educação profissional. Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui o convite para que vocês leiam o artigo completo. Deixo aqui também o meu contato para que vocês, em caso de dúvidas ou em caso de querer ver um pouco mais sobre o assunto, entrem em contato. E mais uma vez, muito obrigada. Agradeço imensamente pelo evento e por poder estar participando, né, desse magnífico evento. E, com certeza, esperamos que na próxima a gente esteja presencialmente, sem sombra de dúvidas. E até mais, e muitíssimo obrigada mais uma vez.